Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o programa em áudio do Guia Anônimo. Eu sou Afonso da Silva e o assunto de hoje é basicamente sobre estudo massivo e o bombardeio gigantesco de informações que a gente recebe na internet todos os dias. Eu espero que você esteja gostando dos Ctrl Shift N. Se você está ouvindo isso daqui pelo YouTube, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o novo programa e quais temas a gente pode abordar nesse formato aqui, beleza? Até porque eu estou gravando vários programas com bastante antecedência, por alguns motivos pessoais, então eu vou ficar sabendo desse seu feedback depois que pelo menos uns 10 já tiverem sido gravados. Mas pode acontecer, é claro, de eu fazer um Ctrl Shift N sobre algum assunto do momento que vai entrar no ar antes dos que eu já gravei. Então, deixa a sua opinião aí que ela é muito importante. Se você não está ouvindo pelo YouTube, não custa nada você ir lá no YouTube e deixar um comentário para que eu fique sabendo do que está rolando, o que você está achando e tudo mais, beleza? Então, olha só, vamos falar sobre esses assuntos, né? Sobre a infodemia e também sobre esse assunto bastante importante para a nossa área de tecnologia, que é o estudo massivo, né? São duas coisas bem importantes, bem preocupantes, inclusive. Começando pela infodemia, né? A infodemia basicamente é esse bombardeio de informações que a gente sofre todos os dias, onde a gente recebe informação de tudo quanto é canto em todas as redes sociais, de vários assuntos diferentes e algumas vezes assuntos que a gente não tem nem interesse, que a gente não fica ligado, que não faz parte da nossa bolha, mas que estão ali presentes. Isso, é claro, por meio de mídias alternativas e também pelas mídias tradicionais, né, pelos veículos de notícia tradicionais. Contudo, esse aumento massivo desse bombardeio de informações, bombardeio de notícias, ele começou alguns anos atrás com a popularidade, né, com a popularização da internet, mas que por conta da pandemia ele se agravou bastante. Segundo dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a gente teve um aumento de informações e um bombardeio gigantesco de informações na internet, iniciando-se em março de 2020 por conta da popularização do home office. Então, todo mundo em casa, todo mundo disposto a consumir material online, então, bombardeio de informação neles. Basicamente, com esse bombardeio de informações, a gente também teve o aumento gradativo das fake news, né? Da vacina com chip, do chapeuzinho de alumínio para não controlar a tua mente, da terra plana e de fake news que podem parecer inofensivas, mas que acabam afetando com certeza a saúde mental e a saúde no geral da população, como por exemplo aconteceu no Reino Unido. No Reino Unido a gente teve ali um problema de fake news grave, onde teorias massivas e infundadas levaram a milhares de pessoas a acreditar que a tecnologia do 5G era responsável pela pandemia. O resultado foi que quase 100 torres de telefonia móvel foram incendiadas e funcionários de diversas operadoras sofreram violência física. Olha só o nível da idiotice e da burrice humana. É incrível, é maravilhoso ver como tem gente burra no mundo, mesmo com acesso à internet. É maravilhoso. Pelo amor de Deus, é cada coisa que me deixa até espantado. Mas enfim, vamos voltar aqui ao foco. E esse bombardeio de informações e de informações que nem sempre são verídicas acaba fazendo com que a gente entre num colapso, né? Porque a gente está vendo ali um monte de dado, um monte de notícia, um monte de informação e a gente não sabe se aquela manchete que está aparecendo na rede social é fake ou é real. Temos que entrar na notícia, ler pelo menos um resumo dela para entender um pouco mais sobre aquele assunto e você acaba entrando num colapso de não saber qual rumo tomar, qual decisão você deve seguir. Porque a notícia A, ela fala XYZ, e a notícia B, ela fala Delta, Omicron, não sei o que lá. Cara, então acaba complicando bastante a decisão do humano para qual rumo tomar. E exatamente essa dificuldade de decisão nas notícias, elas são revertidas diretamente no que se trata ao estudo. Exatamente ao estudo, porque a gente que é da área da tecnologia, né, sobretudo a área de desenvolvimento, rede, segurança da informação, data science, machine learning, inteligência artificial e tudo mais, essas áreas que necessitam de um conhecimento técnico grande, elas são áreas onde os profissionais eles precisam estar se atualizando todos os dias. Eles precisam estar
todos os dias sabendo o que está acontecendo no mercado. Na área de segurança da informação, você precisa saber, por exemplo, quais são as novas vulnerabilidades, quais são as novas técnicas, as novas tecnologias, os novos patches de atualização, o que pode agravar uma nova vulnerabilidade por um patch de atualização feito por determinado sistema. Então você precisa estar o tempo todo antenado para saber das atualizações do mercado, atualizações tecnológicas, para que você consiga seguir um rumo. Quem sabe fazer um bug bounty certeiro por causa de uma nova tecnologia ou uma nova vulnerabilidade grande, ou até mesmo desenvolver ali uma infraestrutura de defesa para sua empresa quanto a uma nova falha de segurança reportada por aí. A última que a gente teve, gigantesca, foi a falha do Java na parte de log JNDI, onde a gente teve ali, junto com a outra falha do Apache que saiu no final de 2021, um agregado de terror e caos. Né? Então, vários servidores tiveram esse problema e vários servidores foram invadidos com isso. Muita gente também conseguiu ganhar uma boa grana no serviço de bug bounty por conta dessas vulnerabilidades, mas é aquela, é quem chegou primeiro leva, né? Porque a vulnerabilidade ela saiu e aí, quem chega primeiro no bug bounty para reportar esse tipo de falha de segurança acaba levando o bounty. E foram diversas, né? Foram diversas vulnerabilidades. Foi ali uma vulnerabilidade, uma correção, uma nova vulnerabilidade, uma correção, uma nova vulnerabilidade, uma correção, e assim por diante, né? Então, foi o tal do Log4Shell, né? O JNDI. E basicamente, cara, pode ser considerada aí talvez a falha da década, né? Quem sabe a falha da década, essa falha do Log4Shell. E afetou aí diversos servidores até hoje, está afetando, né? Porque muita gente não atualizou, muita gente nem sabe da existência dessa vulnerabilidade. E novamente, tá aí a necessidade de estar bem informado, né? Quem não sabe da existência dessa vulnerabilidade acaba estando vulnerável. E aí ocorre algum vazamento de informação, roubo de dados, ou até mesmo algum sequestro de servidores dentro dessa empresa onde os profissionais não estavam preparados para esse cenário e uma destruição em massa ali dentro dessa corporação, porque basicamente o pessoal não estava antenado nas notícias, né? Muitas vezes até por conta desse bombardeio de informação. É tanta informação de tecnologia que chega todo dia que a gente acaba se perdendo um pouco e deixando passar algumas coisas. Vamos supor que os profissionais lá da área de desenvolvimento ou da área de infraestrutura barra segurança, eles viram, eles estão acompanhando as notícias, mas acabaram passando despercebido na informação ali do Log4Shell, o que é um problema grave, com certeza, né? Ah, dentre outros, né? Muitas vezes a empresa ela se atentou ao problema do Log4Shell, mas ela não se atentou ao versionamento do Apache que estava vulnerável e que permitia roubo de informações do banco de dados. Do banco de dados não, desculpa, dos arquivos dentro do servidor. Então, muitas vezes essa informação massiva acaba bombardeando a gente e deixando a gente confuso, não sabendo para qual caminho seguir. A mesma coisa acontece quando a gente vai procurar algum material de estudo, né? Quando eu quero aprender sobre Python, quando eu quero aprender sobre Red Team, sobre Blue Team, sobre Pentest, sobre alguma tecnologia em específico. É tanta possibilidade, é tanta variedade que a gente acaba se perdendo e não sabendo qual caminho seguir. Existem centenas de cursos sobre Python, existem centenas de cursos sobre redes e você não sabe para qual caminho vai direito. Às vezes começa um e não termina, começa outro e não termina, e no final das contas você começou 15 cursos e não terminou nenhum deles. Coisa que acontece bastante. Se você for aí na sua plataforma de curso e verificar quais cursos você tem na sua biblioteca que você ainda não terminou, ou ir na sua lista de estudo e verificar quais cursos que você iniciou e não terminou, você pode ser que se assuste se você é uma pessoa normal, se você não é totalmente organizado. Porque tem gente que, puta, é metódico, inicia um curso, termina um curso, para ir depois iniciar outro e começar outro. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, elas iniciam vários e não terminam eles. Inclusive, eu também estou dentro desse escopo aí. Eu tenho pelo menos hoje uns 3 ou 4 cursos que eu comecei e ainda não terminei. E isso é um problema, porque a gente não consegue consumir aquele conteúdo e fazer a ligação dos pontos que um curso traz para a gente. Normalmente, a metodologia de um curso, ela tem início, meio e fim. Então, tudo que é passado no início é aprofundado no meio e finalizado no final do curso com alguma aplicação prática, com alguma ligação de pontos e tudo mais. Então, gente, basicamente, um curso ele é feito para você terminar, certo? E quando você não termina um curso, você pode ter um problema ali de não entender aquele conteúdo por completo ou achar que aquele conteúdo é ruim porque você não conseguiu seguir o fluxograma desenvolvido por aquela metodologia. Então, se você, como eu, tem,
vários cursos aí, que não foram finalizados, faz uma peneira, vê o que que ainda é interessante para você, o que que não é. O que não for interessante já descarta, e o que for interessante retoma no estudo, porque senão você vai ficar perdido e vai aprender, metade de tudo. E quem, tipo, são 2 ditados, né, o primeiro é: "Quem sabe de tudo, não sabe de nada direito, e quem sabe metade de tudo, não sabe de porra nenhuma", porque não tem como você ser um especialista sabendo metade de alguma coisa. Vamos supor aí que você é muito habilidoso em escrever redações, só que você só sabe escrever metade da redação. E aí? O que que isso ajuda? Não ajuda em nada, a não ser que você trabalhe numa equipe e alguém da equipe consiga escrever a outra metade da redação. Mas se essa pessoa da equipe ficar doente, como é que você vai escrever a outra metade da redação no dia seguinte de trabalho? Então, quando se sabe metade de tudo, você não sabe de porra nenhuma. É óbvio que na área de tecnologia não tem como você saber de tudo, absolutamente tudo, mas você sempre tem que estar se atualizando. Então você não precisa saber de tudo na área de tecnologia, não tem nem como você saber da metade, você só sabe de um fragmento. Mas quando você chega num assunto específico, como por exemplo XSS, o Cross-Site Scripting, ou você sabe como funciona, ou você não sabe como funciona. Não tem como você saber metade do XSS. Por exemplo, saber que dá para usar um script do Nmap para XSS. Beleza, você sabe usar aquele script, entre muitas aspas, mas você não sabe como é que ele funciona. Ou seja, você não sabe de nada. Você acaba não sabendo de absolutamente nada. Ou saber do XSS na teoria e não saber do XSS na prática. Quando você for colocar em prática, você não vai conseguir. Por isso que na área de tecnologia, o conhecimento teórico é extremamente importante para você ter embasamento do que você está fazendo, mas o prático também é muito importante para você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu na teoria e assim conseguir de fato algo palpável. A não ser, claro, que você vá para uma área acadêmica e aí você não precisa tanto assim da prática, mas ainda é interessante, porque ensinar apenas na teoria acaba tirando 50% da importância daquele conteúdo, né? Mas voltando aqui ao estudo, a gente tem hoje diversas possibilidades, diversos criadores de conteúdo, diversas empresas, diversas fontes de tecnologia de informação, e isso pode confundir bastante a nossa cabeça. Então, o que você deve fazer é sempre peneirar quais são as melhores fontes para você e quais são os melhores criadores para você. Eu não estou dizendo que você deve consumir o conteúdo apenas de uma pessoa. Isso é bastante incorreto, porque você fica meio que alienado aos pensamentos, costumes e alienado ao que, o que aquela pessoa tem para trazer para você. Então, se você consome o conteúdo apenas de um portal, apenas de um criador de conteúdo, consome os cursos apenas de uma empresa, pode ser que você está sendo manipulado e talvez não saiba. E não é a teoria da conspiração bizarra. É basicamente porque, se você só faz os meus cursos, por exemplo, você está preso na minha forma de didática, né? Na minha forma que eu tenho para te apresentar as coisas, você está preso nos meus costumes e também nos meus hábitos negativos. Então, tudo aquilo que eu faço de certo ou faço de errado, eu estou te influenciando. Agora, quando você vai para um outro criador de conteúdo que explica aquele mesmo assunto de uma forma diferente, você abre os horizontes, porque pode ser que ele te dê algum insight legal ou que ele complemente alguma coisa que eu não falei. Então, é sempre importante na área de tecnologia nunca seguir apenas um caminho, sempre ter duas, três, quatro opções de pessoas para seguir, mas também não deixar esse leque muito aberto. Porque quando você segue, por exemplo, 15 pessoas que falam exatamente sobre o mesmo assunto, acaba tornando repetitivo aquilo. Você fica dentro de um ciclo e não consegue sair dele. Por exemplo, as 15 falando ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Ou o criador 5 e o criador 7 falando lá sobre invasões complexas com SQL injection, e os outros criadores falando sobre o básico do básico do básico do básico sobre SQL Injection. Então você acaba não saindo daquela bolha e não conseguindo andar. Então sim, é importante você ter um leque de empresas, cursos, profissionais para seguir, para ver diversos pontos de vista diferentes, para aí você conseguir criar o seu próprio ponto de vista, tanto tecnicamente quanto não tecnicamente, mas não deixar esse leque muito aberto para você não ficar no looping infinito. E é claro, puta, terminei de. Ok, tô dominando Python pra caramba. O que eu preciso de Python eu já sei. Show! Então vamos parar de consumir conteúdo básico em Python e vamos passar para a próxima etapa?
Então isso acaba também, fazendo com que por muitas vezes você fique preso ali em algum loop e não consiga evoluir tecnicamente. Às vezes a gente precisa ou adquirir um novo curso, ou começar a seguir alguém, ou começar um novo projeto, um novo trabalho, para ser forçado a ter um novo conhecimento, porque senão a gente fica estagnado, e ficar estagnado na área de tecnologia é a mesma coisa que a morte. É você não conseguir evoluir profissionalmente, é você não conseguir evoluir tecnicamente, então você fica estagnado, é igual morte. Ok? Você não vai conseguir sair dali e vai ser bem complicado retomar os estudos, retomar essa caminhada. Por isso que quem trabalha com segurança da informação ou vive trabalhando, ou vive estudando, ou vive só fazendo os dois, e colocar ali a vida pessoal no meio, para muitos é muito difícil. O outro ponto também quanto a estudos é viver estudando e viver estudando. Porque a gente precisa saber separar ali a parte dos nossos projetos pessoais, projetos profissionais, do nosso trabalho e do nosso estudo. A gente sim tem que estudar, mas o estudo massivo ele pode também prejudicar você mais do que ajudar. Se você pegar, por exemplo, um curso que tem 10 horas de duração e rushar esse curso num dia só, você não vai conseguir absorver nem 5% do que aquele curso tem para trazer para você. Você vai rushar 10 horas de vídeo, mas não vai colocar nada daquilo ali em prática, não vai conseguir absorver, porque para você absorver você precisa assistir, dissimular, entender, meio que tentar refutar o que o cara tá falando, compreender o que ele tá falando para você conseguir absorver aquele conteúdo. Então, o estudo em massa, um estudo massivo, ele pode ser um problema para você, porque você vai estar estudando muito e aprendendo pouco. Por isso que é importante que você faça a divisão dos seus estudos. Pô, beleza, o curso ele tem 10 horas de duração. Vamos separar isso então em 10 dias? Uma horinha por dia? Eu estudo uma horinha de vídeo por dia, coloco em prática, faço anotações, tento aplicar, tento fazer coisas diferentes com base naquele conteúdo de uma hora, e assim vai indo, porque assim você vai ter talvez uma absorção melhor. Mas é claro, vai de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma técnica de estudo, cada pessoa aprende de uma forma totalmente diferente do que a outra. Tem gente que aprende assistindo vídeo, tem gente que aprende mais lendo, tem gente que aprende mais colocando em prática, tem gente que aprende mais em grupos de Discord e Telegram. Então, vai de pessoa para pessoa e você tem que testar a forma que você aprende mais. Mas adianto que maratonar um curso de 10 horas em 1 ou 2 dias vai fazer com que você absorva muito menos do que um instrutor planejou que você absorvesse. Porque, novamente, existe uma metodologia para o desenvolvimento de um curso e o objetivo é, você vai aprender de X a Y, você vai aprender de Z a K, enfim. Então, existe aquele ponto, existe uma metodologia para ser passada daquele conteúdo e você, se rushar, não vai aprender o que o instrutor gostaria que você aprendesse. Aí talvez você tenha um ponto negativo sobre o curso ou até mesmo um ponto negativo sobre o instrutor. E ainda quanto a estudos, né, essa parte de estudo massivo, você precisa saber sempre fazer essa gestão, né? Não vale a pena, por exemplo, putz, eu tenho que desenvolver um projeto lá para a empresa e a gente está trabalhando com Firewall. Beleza, você está trabalhando com Firewall lá na sua empresa. Será que é inteligente você estar trabalhando com Firewall lá na sua empresa, está desenvolvendo um novo projeto com Firewall lá na sua empresa e está estudando sobre Golang, sendo que você não vai usar Golang lá na sua empresa? Será que é importante? Será que não é mais importante, mais legal você se aprofundar nos conhecimentos de Firewall durante o seu tempo de estudo para conseguir aplicar um trabalho melhor dentro da sua empresa e quando você terminar esse projeto lá dentro da sua empresa, você começa a estudar Golang? Porque muitas vezes, se a gente conseguir unir os nossos projetos pessoais, os nossos projetos profissionais com o estudo, a gente pode ter uma absorção melhor daquele conteúdo, porque muitas vezes a gente só aprende se ferrando. Então só aprende no trabalho, só aprende dando errado alguma coisa. Então vamos supor que você está fazendo um pen teste para um cliente, é um pen teste web. O que vale a pena estudar enquanto está fazendo um pen teste web? Será a pena focar totalmente em cloud, ao invés de focar em XSS, SQL injection, host header injection? O que será que vale mais a pena? É focar nas metodologias e nas técnicas web ou focar no cloud? Talvez seja mais vantagem você focar mais nas tecnologias web e deixar o cloud como segundo plano, né? Ou estudar
70%, 80% do técnico em web e 30% do seu tempo em cloud para ir acrescendo conteúdo. Coisa que você também pode fazer. Você não obrigatoriamente precisa, puta, vou iniciar esse curso e vou finalizar para depois iniciar outro. Você pode começar 2 cursos ali e ir mesclando conteúdo, desde que esses assuntos eles sejam próximos, né? Não tem por que você, por exemplo, fazer um curso de eletrônica e tá estudando XSS ao mesmo tempo. Você não vai conseguir interligar esses dois assuntos. Agora, um curso sobre Pentest Web e um outro curso sobre Cloud Security já tem uma certa ligação. Você já consegue ligar esses pontos, você já consegue unir esses dois conteúdos em um só e ter alguns insights interessantes. Mas, quando a gente parte ali para um desfoque total, para 5, 6 cursos ao mesmo tempo, fica muito difícil você conseguir interligar todos esses assuntos. E aí pode ser que não seja benéfico para você, você vai ficar perdido, você não vai saber por onde começar, que é um problema muito grave na área de segurança da informação. É o pessoal que tem muito curso, segue muita gente, segue muito portal de notícia, segue muita coisa, mas não sabe de fato por onde começar ou como aplicar aquele conteúdo na prática. Então esse é um problema recorrente aí para o mercado de segurança da informação, mas que com certeza assola também o mercado de desenvolvimento e de tecnologia no geral. Basicamente, o bombardeio de informações e o estudo massivo ou um bombardeio de conteúdo técnico, eles são assuntos muito interligados. E como a gente falou lá sobre fake news nas informações, nas notícias, também é interessante falar sobre fake news nos estudos técnicos, para a gente finalizar. Basicamente, quando um criador de conteúdo fala, quando um instrutor fala que 1 mais 1 é 2, beleza, para ele 1 mais 1 é 2. Agora você deve verificar com um outro ponto de vista se o que ele está falando é verdade. Por isso que às vezes eu digo aqui, falei isso lá no Papo de Hacker do ano passado, em alguns episódios, que a pessoa não deve acreditar no que eu estou falando, ela deve pesquisar e ter a sua própria crença. Então, se eu falo para a pessoa que 90% das startups elas possuem falhas de segurança de login, ela não tem que acreditar em mim. Ela tem que ir lá e pesquisar para ver se é verdade, ou fazer os testes dela dentro de um bug bounty ou dentro dos pen testes que ela é contratada para verificar se esse número que eu estou passando é real. E esse número, inclusive, eu tirei da bunda, então não leve a sério. Mas a gente passa o nosso ponto de vista, a gente sempre passa um pouco de crença, um pouco de ideologia quando a gente vai ensinar alguma coisa. Você não deve ter aquilo que eu estou falando como verdade. Pesquisa, às vezes eu até estou falando bosta, estou falando merda, não é nada a ver com isso. Você pesquisa e vê que eu estou errado. Comenta, né? Comenta para acrescentar. Pô, Afonso, acho que você errou ali e tal. Ajuda a acrescentar, né, o conteúdo. Agora, quando você leva tudo aquilo que eu falo como verdadeira, como a verdade absoluta do universo, você está se prejudicando, né? Você não está me prejudicando, você está se prejudicando. Quando você confirma isso com outro criador de conteúdo, ou quando você pesquisa por conta própria e vê que aquilo que eu falo é verdade, aquilo que eu falei ali é verdade, beleza, eu estou correto, eu estou certo. Você está estudando alguma coisa e essa coisa que você está estudando comigo está correta porque você confirmou em fontes externas que eu estou ensinando direito. Então não leva o que nenhum criador de conteúdo fala como verdade absoluta, porque você pode ser aí novamente, né, manipulado, e isso entra aí na engenharia social, diretamente ou indiretamente. Basicamente, esse é o assunto que eu gostaria de trazer. Eu espero que eu tenha acrescido alguma coisa para você. Não esqueça de deixar o seu comentário, que é bastante importante para a gente deixar esse conteúdo ainda mais rico, beleza? Então é isso, muito obrigado e a gente se vê na próxima.